É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as pautas da Câmara, o Comitê entre os Poderes para o Combate à Pandemia e a relação do Congresso com o governo Bolsonaro. Eu converso com Marcelo Ramos, que é deputado federal pelo PL do Amazonas, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, boa noite. Olá, Denise. Boa noite a você e boa noite a todos os telespectadores. Bom, deputado, eu queria saber sua avaliação em relação a essa iniciativa do governo federal de formar um comitê para a gestão da pandemia, sendo que depois nós tivemos críticas de vários deputados parlamentares em relação a isso e aquele pronunciamento de Arthur Lira, que gerou muita especulação quanto à possibilidade de um pedido de um processo de impeachment. A sua avaliação, por favor. Primeiro, é preciso registrar o atraso do governo federal, não o atraso temporal, mas o atraso de o comitê surgir após mais de 300 mil famílias brasileiras enlutadas pela perda dos seus filhos e filhas. E justamente esse atraso é decorrente da postura inicial do governo federal de negação da gravidade da doença, de brincadeira e até gracejo em relação à necessidade de vacina, de relativização do uso da máscara e do isolamento social como instrumento de diminuição da sobrecarga das unidades hospitalares do país. Então, torcemos para que dê certo a partir daqui a instalação do comitê, mas lamentamos que tenha sido preciso nós perdermos 300 mil vidas de brasileiros e brasileiras para o presidente reconhecer a gravidade, assumir o papel de líder nacional e tentar unir o país pelo único remédio possível, tanto para a pandemia como para a economia, que é a vacina. Agora, o que teria motivado a fala de Arthur Lira logo depois do encontro com o presidente, do qual ele participou também? Primeiro, o presidente Arthur Lira sai do encontro e o presidente Bolsonaro, já na coletiva, fala de tratamento precoce. Ato contínuo, o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, tuita falando de vírus chinês e defendendo a cloroquina. Além do mais, há sérios alertas dos órgãos sanitários do país de que o país pode alcançar mais de 4 mil mortos dia nos próximos dias. Portanto, existiu uma pressão muito grande do conjunto dos deputados e deputadas, em especial dos líderes, para que o parlamento brasileiro tivesse uma postura mais altiva, mais comprometida com os interesses do povo brasileiro, chamando o presidente à sua responsabilidade. As palavras do presidente Arthur Lira representam o sentimento majoritário do parlamento brasileiro. Agora, deputado, houve também problemas lá no Senado com a participação do ministro da área internacional, Ernesto Araújo, que também sofre pressões para sair do cargo, dada a dificuldade de relação exatamente com aqueles países que hoje podem ajudar mais o Brasil a adquirir vacinas, é a questão da China, dos Estados Unidos. O Brasil também precisa de um bom entendimento. O senhor acha que o Congresso pode avançar com negociações paralelas às do governo, exigir mudanças mesmo de cargos do governo? Na verdade, a política internacional do governo, desde o início, é uma piada de mau gosto. Contraria toda a tradição diplomática do nosso país, contamina ideologicamente as nossas relações bilaterais, ignora a importância de relações comerciais e culturais com países como a China, do qual hoje nós somos absolutamente dependentes dos insumos para a produção das nossas vacinas. Então, essa grande trapalhada que está à frente do Ministério das Relações Exteriores, até aqui fazia do Brasil pária do mundo, mas agora mata brasileiros porque atrasa a chegada dos insumos, atrapalha a boa relação necessária com países, como eu disse, como, por exemplo, com a China. Agora é preciso voltar um pouco atrás também, porque a atitude do presidente Arthur Lira, ela tem a ver também com a quebra de confiança na relação estabelecida com o ex-ministro Pazuello, que teve uma atitude irresponsável, negligente, incompetente à frente do Ministério da Saúde. E cada vez que o ministro Pazuello estabelecia um prazo e um quantitativo de vacinas e que o presidente Arthur Lira
repassava isso para o parlamento brasileiro, servia de porta-voz para tranquilizar o povo brasileiro. E essas informações não se confirmavam, vacinas que não existiam, prazos que não se confirmaram. Isso foi também quebrando esse elo de relação. Quanto à saída ou não de um ministro ou de outro, eu sou daqueles que acham que decisão quanto à manutenção ou saída de ministro é decisão personalíssima do presidente da República, que foi eleito e legitimado para isso. A nós cabe a cobrança e a fiscalização, e nós faremos de forma dura e efetiva, nos postando ao lado do povo brasileiro. Agora, deputado, o senhor falou dessa questão de insumos, é uma preocupação em todo o país com a falta de medicamentos, o risco de faltar oxigênio também, medicamentos necessários para quem está internado em situações mais graves, não é? O seu estado, Amazonas, passou por essa situação algumas semanas atrás. Eu queria saber como é que o senhor avalia hoje o quadro do país e eu queria saber como é que está o estado do Amazonas em particular. Bem, o Amazonas viveu uma crise humanitária sem precedente. Eu vivi essa crise da porta dos hospitais, de dentro dos hospitais, recebendo apelos dramáticos de amigos, de conhecidos, por oxigênio. Foram milhares de amazonenses que morreram nos hospitais, muitos dos quais morreram em casa, porque nós tivemos uma ocupação total dos leitos de UTI, e parece que isso não serviu de alerta para que o Ministério da Saúde criasse um plano de contingência para os outros estados da federação. A gente vê replicar em vários estados da federação a falta de oxigênio, a falta de leitos de UTI, demonstrando que a situação do Amazonas não ensinou, não provocou a incompetência do ex-ministro Pazuello de estabelecer um plano de contingência. Nós temos hoje 2 problemas graves em relação a insumos, na verdade 3. O primeiro é o IFA, que é o insumo necessário para a fabricação de vacinas no Brasil, que nós precisamos importar da China. O segundo problema é o oxigênio. Nós já temos vários estados, várias cidades com déficit de oxigênio. E o terceiro é a questão do kit intubação, dos medicamentos, principalmente sedativos, necessários para intubação de pacientes. E aí eu quero elogiar o belo trabalho feito pela Anvisa, que criou um mecanismo de controle de fabricação e de estoque das empresas, mas infelizmente na outra ponta, mais uma vez o Ministério da Saúde não criou uma central de demanda e de compras, e aí você teve uma correria de estados, e hoje você tem estados com super estoque e estados com estoque prestes a acabar. É preciso que o Ministério da Saúde urgentemente crie uma central de demanda e uma central de compra e faça a distribuição, porque nós não temos problema de falta de kit intubação no Brasil. O que nós temos é uma má distribuição entre as necessidades de cada cidade no nosso país. É isso, eu conversei com Marcelo Ramos, deputado federal pelo PL do Amazonas e vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, eu quero repetir que não há um remédio. Tivemos problema aí no contato com o deputado, ele estava encerrando. Então, com vocês. O remédio